Por que é isso que deve ocorrer? O pensamento apresenta algo inquietante, apresenta perguntas sobre a situação existente, sugere que o manual, o professor ou o diretor não consideraram adequadamente todas as alternativas, sugere que os aprendizes terão uma oportunidade para acrescentar alternativas próprias antes de decidir, para que as alternativas sejam consideradas pesadas e escolhidas. A necessidade de tempo. O chamado programa pode não ser terminado, e se as páginas do manual e os títulos da matéria têm maior importância, as experiências de pensamento devem ser sacrificadas em benefício da apresentação do assunto. Também aqui a escolha não deve necessariamente ser feita entre uma coisa ou outra, mas muitas vezes se supõe que isso ocorra e muitos sistemas escolares preferem acentuar o chamado conteúdo dos fatos, de fatos, né? Às vezes se racionaliza isso dizendo que as crianças ou estudantes ainda não estão maduros para pensar a respeito de tais assuntos. Será que podemos lamentar a maturidade dos alunos e ao mesmo tempo contribuir para ela? Quando é que terão maturidade suficiente? Outra razão dada para a pouca acentuação do pensamento em nossas escolas está ligada à atenção e ao trabalho necessário para isso. Quando se acentua o pensamento, o professor precisa forçosamente complementar os manuais através de exercícios que exijam pensamento. Os manuais existentes são consideravelmente deficientes quanto à atenção que dão ao pensamento. O desenvolvimento de materiais do currículo é uma tarefa difícil e é mais fácil seguir o livro. Além disso, para acentuar o pensamento, é preciso dar muita atenção ao que as crianças dizem e escrevem. O professor também deve prestar muita atenção àquilo que diz e escreve. Como é que alguém lê um artigo prestando atenção ao pensamento nele apresentado? O que é que uma pessoa procura ouvir quando ouve crianças? O fato de dar tão pouca acentuação ao pensamento também pode estar ligado à ideia de poder e autoridade. Se for permitido às crianças pensar, não só, mas se forem até estimuladas a pensar, talvez pensem em coisas que não deviam. Se as crianças apresentarem alternativas, se criticarem, poderão chegar a discutir o poder de direito, que de direito pertence aos que têm autoridade. Isso sugere que podemos preferir estimular a docilidade, a submissão, a obediência às figuras poderosas. Sugere também que não somos muito dedicados em nossos esforços para criar gradualmente uma sociedade livre. Pode também supor que temos medo de enfrentar as consequências do pensamento. Outra razão apresentada para essa pouca acentuação de processo de pensamento em nossas escolas pode estar ligada à falta de avaliação e habilidade dos professores. Já falamos com centenas de professores a respeito disso e a grande maioria indica que a educação universitária os preparou de maneira muito inadequada para avaliar e estimular os processos de pensamento. Isso era verdade tanto no caso dos formados em artes liberais como no dos formados em escolas de educação. Se os professores, por sua própria formação, não são bem preparados para acentuar o pensamento, podemos compreender que as operações de pensamento sejam esquecidas nas vidas dos alunos. Sob várias formas, o movimento de testes educacionais teve influência na tendência para pouca acentuação do pensamento. Tem sido mais fácil improvisar exames de informação que tenham prova estatística de precisão. Ocorre um tipo de efeito de bola de neve. Quanto mais testes se usavam, mais testes eram exigidos. Havia tendência para que o aproveitamento escolar fosse medido com exame de tipo objetivo, com perguntas de respostas curtas. Os líderes desse campo se concentravam em grande parte em perguntas simples de fatos, derivadas de análise de manuais muito usados. Os professores, as crianças e os pais logo descobriram que valia a pena aprender o que era considerado o tipo mais importante de informação. O currículo e a instrução logo começaram a ser orientados para os exames sob a forma de testes. A sociedade do mundo do pós-guerra apresentou uma tendência muito conservadora e isto influiu de duas formas poderosas no ensino do pensamento. Em primeiro lugar, havia o desejo de soluções simples para problemas muito complexos. Se havia algo errado na sociedade, provavelmente tinha origem nas escolas. E se as escolas tinham culpa, isso se devia provavelmente à matéria de ensinar a ler. Disso se deduzia que se devia dar mais atenção à mecânica da leitura, ao seu exame e aos métodos de ensino. E, de fato, segundo se podia verificar por resultados em exames, as pesquisas existentes mostravam que as crianças estavam lendo tão bem ou melhor do que amostras comparáveis de 10, 20 ou 30 anos antes. Isso não significa que o ensino da leitura não deva ser aperfeiçoado. Quer dizer que, se há algo errado nas escolas, as suas causas são provavelmente múltiplas e complexas, e as soluções não serão encontradas em novos métodos de ensino ou exame de leitura. Com a acentuação maior da leitura, não havia muito tempo ou interesse por nova acentuação de pensamento. O período pós-guerra, com sua acentuação de soluções simples para problemas complexos, trazia consigo um desprezo pelos processos intelectuais. O termo intelectual, Egghead,
passou a ser empregado e quase sempre com zombaria. Uma pessoa que conhecesse as coisas era muitas vezes denominada dolicocéfalo, long hair. Eh, Há muitas provas de culpa por associação, houve muitos nomes feios e muita estereotipagem. A sociedade desejava ação e apenas ação, desejava desesperadamente voltar para um período de paz, tranquilidade e ordem, procurava bodes expiatórios e conseguiu encontrar. Sob tais condições, para muitos diretores de escola era difícil entender ou defender abertamente uma acentuação maior de pensamento. Por todas essas razões, provavelmente por muitas outras, o pensamento continuou a ser desprezado no currículo de nossas escolas. Agora os caminhos parecem outra vez abertos. Estamos preparados para observar novamente o lugar do pensamento em nossas escolas. Nesse longo intervalo, houve muitas pesquisas sobre formas de estimular o pensamento, um sério exame das relações entre certos tipos de comportamento e pensamento. Nas páginas seguintes, tenta-se esclarecer o que se entende por acentuação de pensamento e o que se entende por mudanças prováveis no comportamento de crianças quando se acentua o pensamento. O que podemos fazer para acentuar o pensamento? Que tipos de tarefas podemos dar que exijam pensamento ou que provavelmente provocarão pensamento? Quais os tipos de perguntas que podemos fazer para acentuar o pensamento? Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.